A paz do Senhor, meus irmãos e irmãs, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui do nosso canal Enfoque Bíblico, mais uma mensagem de Deus para a sua vida. E desta feita, eu quero continuar com a nossa série sobre pregação e eu quero começar uma sequência de 4 vídeos, onde nós vamos passar 4 dicas para você pregar a palavra de Deus pela primeira vez. Então, cada vídeo vai ter uma dica, não perca por nada. Essas dicas são para aqueles que querem pregar pela primeira vez e até para aqueles que já pregam. Nós vamos estar passando algumas informações importantes que com certeza você deve saber. E neste primeiro vídeo, nós vamos estar falando sobre o seguinte tema: não tem como pregar pela primeira vez se não tiver vida com Deus. E para falar sobre isso, nós vamos utilizar a princípio o texto que está em Mateus capítulo 12, versículo 34, a parte B, que diz assim: pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Ou seja, aquilo que o seu coração tem dentro dele é o que você vai transmitir com a boca. Meus irmãos, diversas pessoas fazem as seguintes perguntas: como posso ser um pregador da palavra de Deus? Ou até mesmo, qual é o segredo para ser um pregador? Diante dessas perguntas, eu acredito que elas deveriam ser mudadas para o seguinte questionamento: como está a sua vida com Deus? Por quê? Porque não adianta eu me preocupar em ser um pregador, uma pregadora, se eu não tenho uma vida com Deus em essência, no caráter, no dia a dia. Aliás, a nossa primeira pregação, ela não é feita em cima de um púlpito. A nossa primeira pregação, ela é feita com testemunho. As pessoas que vivem ao seu redor testemunham bem de você ou falam mal de você. A sua família testemunha bem de você como um bom servo do Senhor ou como um mau servo do Senhor. Não adianta eu querer subir em uma tribuna se eu não tenho uma vida com Deus em integridade. Ninguém nasce pastor, ninguém nasce pregador. Na verdade, quando nós reconhecemos a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador, nós nascemos ali como cristãos, ou seja, imitadores de Cristo. E a princípio é isso que nós devemos ser. A nossa vida deve imitar a Cristo. E diante disso, com o passar do tempo, nós vamos um dia aprender a ministrar a palavra do Senhor com excelência e fazer isso todos os dias das nossas vidas, com testemunho e com as palavras. Independente do cargo, independente da posição, você deve primeiro ser um cristão antes de exercer um ministério. E quando nós falamos sobre pregação, estamos falando também sobre um ministério. A pregação, como eu já disse, ela não começa em um altar, ela começa com oração, ela começa com leitura bíblica. Você quer ser um pregador? Então me responde o seguinte: quanto tempo você tem lido a Bíblia ultimamente? Será que você lê 5 minutos por semana? Ou às vezes será que você lê só durante os cultos? Assim não dá. Você deve ter uma vida de oração, de leitura bíblica, de consagração. Se possível, busque mais conhecimento em livros. Existem alguns comentários bíblicos bons que você pode utilizar e sempre recolhendo o máximo de aprendizado possível. Quando nós começamos na jornada cristã, antes de nos tornarmos pregadores, você está passando por um processo que eu costumo chamar esse processo de escola de Deus. Lá, Deus está te ensinando a ser um homem, uma mulher que serve Ele. Lá, Deus está te ensinando a ter os princípios básicos do Evangelho na sua vida. Lá, Deus está te ensinando a não desistir diante das dificuldades. É nesse lugar, nessa escola de Deus, que Deus vai te ensinar para um dia você se tornar um pregador e uma pregadora do Evangelho. E veja bem, se você começar precipitadamente, sem estrutura, sem alicerce,
no ministério da pregação, provavelmente a sua queda vai ser muito rápida. Quantas pessoas que eu já não vi que começaram sem estrutura, sem alicerce, sem conhecimento bíblico, sem vida com Deus. E não demorou muito para que a queda viesse. Por quê? Porque a sua própria vida não estava estruturada na palavra de Deus. Então não tem como ensinar a igreja de Deus se nós não temos o Deus da igreja na nossa vida. Veja bem, eu quero finalizar este conteúdo, finalizar este vídeo, lendo um texto que está em 2 Pedro capítulo 3, versículo 18, que diz assim: antes, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Veja bem, Pedro escreve aqui o seguinte: antes, ou seja, antes de vocês fazerem qualquer coisa, e se você for ler o contexto, ele vai estar falando sobre aqueles que distorcem a palavra de Deus, mas eu estou aqui aplicando para as nossas vidas, então permita-me eu aplicar esse texto na sua vida. Antes de você fazer qualquer coisa, antes de subir num púlpito, antes de pegar o microfone pela primeira vez, antes de ter a primeira oportunidade em um culto no lar ou em qualquer lugar que seja, antes disso, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A sua vida está em crescimento, a sua vida está em progresso diante da graça do Senhor Jesus Cristo? Se sim, então tenha calma. Um dia você vai assumir a posição de um pregador e uma pregadora do Evangelho. Mas enquanto isso não chega, se dedique a crescer diante do Senhor, a buscar mais e mais esse Deus. E aqui, mais uma vez, eu leio o tema para nós finalizarmos esse conteúdo. O tema dessa aula é: não tem como pregar pela primeira vez se não tiver vida com Deus. Então, quer ser um pregador, quer ser uma pregadora, tenha vida com Deus. Isso é muito importante. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, espero que você tenha aprendido bastante a respeito de pregação. Se você quiser saber mais, absolutamente tudo sobre o tema de pregação, eu te convido a conhecer nosso curso completo, Pregador Qualificado. Lá nós temos mais de 30 aulas, temos bônus lá para os alunos aprenderem mais sobre pregação e como ser um pregador. Eu creio que nessa jornada quem guia é o Espírito Santo, mas nós, como pregadores e pregadoras do Evangelho, nós devemos buscar o máximo de conhecimento possível. Diante disso, nós desenvolvemos o curso Pregador Qualificado para te ajudar a conhecer mais sobre a pregação do Evangelho e tudo o que envolve ali a pregação e cada pregador. Amém? Que Deus abençoe, se inscreva no nosso canal, curta, compartilhe com outras pessoas, porque eu tenho certeza que isso ajuda bastante a nós estarmos aí crescendo na graça e no conhecimento de Jesus. Que Deus abençoe, fica na paz do Espírito Santo, até um próximo vídeo, até um próximo conteúdo.